agora dá para eu ficar à vontade. Amém? Então, antes de eu começar, já vai abrindo sua Bíblia aí lá em 1 Coríntios 15. Vamos continuar de pé. Eu queria, não vou ler agora, mas já vou deixar esse aviso que o pastor falou, né? E a gente vai voltar a essa prática. Não é questão de religiosidade, mas é um princípio onde a gente pode começar a ter realmente ter um entendimento sobre a importância da palavra. Então, não que eu vou ler alguns versículos, obviamente, algumas passagens, então toda vez que eu for ler, você não vai levantar, né? Mas, pelo menos agora no início, em questão de reverência à palavra, gostaria que todos ficassem de pé quando for ler, quem tiver com a criança no colo, não se preocupa também, não vai morrer ninguém, Deus não vai te castigar aqui, mas realmente, não somente isso, não somente ficar em pé, mas gostaria também que as pessoas não conversassem umas com as outras, não andassem, vai beber água, espera um pouco, realmente para no seu lugar, porque eu lembro da minha época que eu era mais novo, eu ia andar, na hora que eu ia ler a Bíblia, eu vou lá no banheiro, aí chegava o cara me puxava, mas para aqui, mas por que eu quero ir no banheiro? Para aqui, tá lendo a Bíblia, aí eu, meu Deus do céu, faltava tomar um cascudo, velho. Só que os crentes de hoje em dia estão muito mimimi. Não que eu lá seja, né, tenho 50 anos de idade, né? Eu sou realmente dessa época, mas é isso. Então antes, abre, Mondrinha, lá em 1 Coríntios 15, versículo 1. Antes de eu começar a ler, eu queria falar alguma coisa que eu senti do Espírito esse dia. Eu tive realmente uma visão. Eu tava indo pro meu trabalho, e aí eu tava na van esse dia, eu não tava dirigindo. E aí sabe quando você tá meio que tipo, cochilando assim, meio que dormindo? E aí eu tava digitando, e aí eu tipo, dei uma cochilada, e o Senhor do nada me deu uma visão de um relógio, do nada. Uma coisa mais sem lógica, né? Um relógio, comecei a ver um relógio, só que eu vi esse relógio, o ponteiro do relógio das horas, dos minutos e dos segundos, ele tava todo desordenado, cada um tava pra um lado. E aí eu, tipo, na hora que eu abri assim o olho, eu senti que realmente aquilo era algo de Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu falei, Senhor, o que é isso? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração falando sobre uma completa desordem, aonde muitas das vezes essa igreja já aconteceu. De muitas das vezes nós somos parte desse relógio de Cristo para que Ele possa voltar. Porque se nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos caminhando juntos, nós estamos acelerando o processo. Lógico que Ele já tem o seu tempo guardado, a hora, Ele sabe, mas esse relógio estava em completa desordem, sabe por quê? Porque cada um aqui ia para um lado, cada um acreditava uma coisa, mas o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração é que o Espírito diz hoje para a igreja, é que Ele está alinhando essa igreja, alinhando para um propósito, e vamos parar de mimimi, eu não acredito nisso, eu sinto lhe informar, essa igreja é uma igreja avivada, é uma igreja pentecostal, é uma igreja que a gente acredita em curas, e se você não acredita, é melhor você começar a acreditar, porque essa igreja tem total fé nisso. Ela acredita que o Senhor pode curar nos dias de hoje. Ela acredita que, independente da sua dificuldade, independente da sua doença, Ele pode te curar hoje. Não é questão do nome da igreja, não é questão do nome do pastor Kesley, não é questão da pastora Lívia, mas é por quem nós servimos. É sobre essa pessoa ali, Jesus Cristo. Amém? Então eu quero que todo mundo fique realmente paradinho, vamos ler até o versículo 11. Então, quem tiver na sua Bíblia pode ler aí, quem quiser acompanhar, acompanha aqui. Então vamos lá, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefás e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas
pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Então vamos orar mais uma vez e você já pode sentar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Agradeço, meu Deus, por esse início de final de semana. Nós agradecemos, Pai, realmente por cada um que está aqui. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor possa abrir nossos corações, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um como o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Acredito que as pessoas estão já abertas para receber aquilo que o Senhor tem. Não é sobre mim, não é sobre ter uma boa performance, não é sobre o Lucas, mas é sobre o Senhor. E eu acredito, meu Deus, que o seu Santo Espírito já se faz presente aqui nessa noite e já tem movido nos corações, Pai. Então nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Dá uma palma para o Senhor aí, no nome de Jesus. Hoje eu estou empolgado, mas vou ter que segurar porque tem tradução. Então vamos mais slowly. Amém? Então vamos lá. Este capítulo que a gente acabou de ler, onde Paulo fala ali para os Coríntios, é um capítulo que é a mais extensa abordagem da ressurreição na Bíblia. Tanto a ressurreição de Jesus Cristo como dos cristãos. A ressurreição de Jesus Cristo é o cerne da mensagem do Evangelho e possui uma importância central na nossa fé. Esse é o ponto central de toda a nossa fé. Destaca-se como o evento mais significativo, pois valida a divindade de Jesus e conforme sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Sua ressurreição não é apenas demonstrar o seu poder sobre a morte, mas também é a base da nossa esperança de vida eterna. Então, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ela é... Aí, ó. Ela... Tô assustado, assim, né? Vamos pegar... Vocês pegaram já com... Tem duas roupas aqui já, né? Espero que vocês tenham pego com a outra. Então o Evangelho, o que nós cremos, nós cristãos aqui, nós da People Church, isso é o cerne, é realmente o meio, realmente o núcleo realmente do Evangelho. E eu quero conversar mais com vocês sobre isso. Estamos no mês de Páscoa. Páscoa é meio, né? Às vezes é agora em março. É março, né? Meu Deus do céu, março. Depois, às vezes é em abril. Ano passado acho que foi em abril, né? Eu tava na minha cabeça que esse ano era em abril. Não sei porquê. Aí, então vamos lá. Então eu vou ler, não os versículos novamente, mas quero falar sobre cada um aqui. Vou deixar aberto aqui, que aí qualquer coisa eu... Então vamos lá, no verso 2, ele fala ali que essa mensagem não era algo novo para esses irmãos. Porque ele fala bem assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Ou seja, essa galera ali, eles já tinham ouvido, eles já tinham recebido, e eles já tinham entendido, e já foram até alcançados por essa graça. Então, ali, Paulo não está falando para novos convertidos, ou pessoas que não são convertidas ainda. Ele não está falando para esse tipo de pessoa. Ele está falando para pessoas a qual elas já têm um entendimento. Mas ele está repetindo algo para eles. E eu quero trazer a atenção nossa, porque muitas das vezes nós acabamos por passar muito tempo sendo cristão, por muito tempo a gente se converteu, e a gente começa a achar que algumas coisas são repetitivas. E eu não estou falando aqui sobre um alienamento, eu não estou falando aqui sobre você não deve buscar um estudo, eu não estou falando que você não deve se aprofundar no Senhor, porque isso seria completamente louco. Mas eu estou falando aqui que muitas das vezes nós acreditamos que alguns certos tipos de assunto já não fazem mais sentido para nós.
Porque esse tipo de assunto agora é para o novo convertido. Esse tipo de assunto agora é besteira, eu não quero falar sobre isso. A consolidação, isso é coisa, esse assunto que vocês estão falando, eu já vim lá do Brasil, meu amigo. Eu vim do Brasil, eu pregava no Brasil, eu já li a Bíblia 3, 4, 6, 8, 10, 15 vezes. Esse assunto aí é besteira, não besteira, mas eu já sei disso. Isso é coisa para novo convertido. O que Paulo está chamando eles é para eles não perderem o princípio e não perderem a essência. Porque imagina se você é uma pessoa que tem a prática de mentir. Imagina que você tem essa prática, você entendeu, você leu em alguma parte da Bíblia onde você deve parar de mentir. E aí você acha que você não vai ler mais aqueles versículos sobre mentir. Mas lá em Efésios 4, 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, muitas das vezes, nós já sabemos sobre o assunto, nós já lemos, mas nós precisamos ouvir aquilo. Porque aquilo pode trazer uma reflexão de algo diferente para a gente, ou aquilo pode trazer o princípio ao qual nós deveríamos voltar. Muitas das vezes nós temos esquecido daquele primeiro amor, daquela coisa onde a gente realmente se encontrou. Então nós, como cristãos, independente da idade, independente da época, nós temos que entender que nós sempre temos que voltar a um princípio e sempre temos que voltar ao primeiro amor, da onde nós nos encontramos. Todos os dias nós temos que nos converter. Essa é a verdade. Não existe ninguém aqui aonde pode falar: eu me converti e eu já fiz muita coisa certa, muita coisa boa, então eu já estou de boa, não preciso fazer mais nada. Não, você precisa, é todos os dias. Não é semana por semana, não é mês por mês, não é só uma vez na semana, aqui no sábado. Mas isso requer de você todos os dias. Nós precisamos converter o nosso coração todos os dias, porque todos os dias o seu coração vai sentir vontade de pecar, todos os dias a sua mente vai te levar para coisas ruins, mas nós precisamos todos os dias nos voltar a Deus, e é por isso que nós pregamos e nós falamos sempre, nós precisamos nos voltar à palavra todos os dias. Nós precisamos ter uma vida de oração contínua todos os dias. Agora lá no verso 3 e 4, Jesus, Pedro e Paulo, eles fizeram menções do Antigo Testamento. E eles fizeram menções do Antigo Testamento porque ali eles estão relembrando o povo de algo, de uma profecia que já foi dita sobre Jesus, sobre os tempos a qual eles estavam vivendo. Essas profecias, elas já tinham sido lançadas lá atrás. Então, se essas profecias lá atrás, elas aconteceram quando Jesus chegou, da mesma forma, as profecias aonde a gente diz que esse rei um dia vai voltar, eu te garanto, meu irmão, ele vai voltar. Sabe por quê? Porque se ele cumpriu a primeira vez, ele vai cumprir de novo. Porque ele não é filho do homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que volte sua palavra atrás. Então nós temos que entender que realmente Cristo um dia irá voltar. E como a pastora Lívia disse na semana passada, ela falou sobre tomar aquele último cálice. E nós iremos ver isso acontecer. Então, ele tem a menção lá em Isaías 53, 10. Diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contudo entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a profecia a qual se cumpriu. Agora, se nós analisarmos os versos 5 e 7, fala sobre as testemunhas oculares. E ele fala ali sobre Pedro, ele fala ali sobre aqueles que os discípulos a qual viram
Cristo depois que ele ressuscitou. Mas aqui Paulo estava falando sobre mais outras 500 testemunhas. Ou seja, 500 pessoas viram a Cristo depois de ressuscitar. E aí muitas das vezes algumas pessoas, ou talvez teólogos ou estudiosos, podem falar, então nós não podemos, como a gente pode afirmar que Paulo estava falando a verdade? Como a gente fala que Paulo estava falando a verdade? Porque Paulo não estava lá. Como a gente sabe se os livros de Paulo, as cartas de Paulo, são autênticas? Como nós sabemos que isso é uma verdade? Eu vou dizer como. Lá em 2 Pedro 3, 15, 16, Pedro diz assim, trazendo veracidade ao que Paulo diz, e provando que ele é alguém que está sendo inspirado por Deus para escrever as Escrituras. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Aqui Pedro está afirmando que tudo que Paulo estava escrevendo naquelas cartas, Pedro, aquele que viu Cristo, aquele que andou com Cristo, aquele que cortou a orelha de Malco, tudo aquilo que Paulo estava escrevendo era realmente inspirado por Deus. É por isso que nós acreditamos e nós entendemos sobre a veracidade desses fatos, aonde Paulo fala, aonde realmente Paulo foi inspirado por Deus. Então não deixe com que pessoas falem na sua cabeça, não deixe com que ideias malucas entrem na sua cabeça, aonde você começa a duvidar de quem é Deus, duvidar das Escrituras. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus. Você não está entendendo? A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos levar isso com seriedade, pois não são apenas algumas partes, mas são todas, porque nós acreditamos que é a própria palavra dele. E se voltarmos também nos versículos 1 e 2, vamos ver uma salvação e um evangelho progressivo que está alinhado com o leite materno, a essência. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então aqui nós precisamos entender que o que Pedro estava falando aqui também é que nós temos que ter uma salvação progressiva, algo que nós nos aprofundamos e nós progredimos em Deus, nós progredimos no Evangelho, nós progredimos no nosso conhecimento com Ele. E aí no verso 8, ele fala que ele é um nascido fora do tempo. No verso 8 ele diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Nós somos esses nascidos fora de tempo. Nós não vimos Cristo pessoalmente, face a face,
mas nós vemos Cristo todas as vezes que nós lemos a Bíblia. Nós vemos Cristo todas as vezes que nós entramos no nosso quarto e nós oramos. Nós vemos a Cristo nos nossos irmãos. Nós vemos a Cristo todas as vezes que temos boas ações. Nós vemos Cristo na natureza. Nós vemos Cristo a todo instante, porque nós somos nascidos fora de um tempo, mas nós vemos Ele todos os dias, porque nós acreditamos que Ele deixou o seu Espírito Consolador e nós estamos aqui nos relacionando com Ele. Então nós precisamos ter um entendimento que não vimos Ele face a face, mas nós vemos Ele através de experiências, através da palavra de Deus. Nós vemos Cristo. Nós somos nascidos fora do tempo, mas nós estamos conectados com aquele que é dono do tempo. No verso 10, ele diz: trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, em termos de anos, em termos de ministério, Paulo excedeu a todos mencionados no versos 5 e 7. Ele não trabalhou mais do que os outros simplesmente porque ele era melhor do que alguém. Mas não, ele trabalhou mais do que os outros porque ele teve mais tempo. E aquilo ao qual o Cristo está falando para a gente, que nós iríamos fazer coisas muito maiores do que aquilo que ele fez, não é porque a gente não chega e a gente nunca vai chegar ao nível de Cristo, mas é pelo fato de que agora Cristo está dentro de nós e nós não temos apenas 3 anos para andar sobre essa terra. Então você não está entendendo que você está passando todos os anos da sua vida e você não tem, muitas das vezes nós não temos mudado ao nosso redor as pessoas, nós não temos alcançado mais pessoas para Cristo, nós não temos visto curas acontecer, nós não temos visto nada disso acontecer porque nós não acreditamos. Porque se isso é uma promessa, se Cristo está falando para nós que nós iríamos fazer muito mais, porque agora Ele estaria nos dando o Espírito Consolador, o Espírito Santo, e nós temos todos esses anos pela frente, não apenas 3 anos, nós deveríamos acreditar que pessoas iriam ser curadas. Nós deveríamos acreditar que o Espírito Santo, Ele tem poder para fazer isso. Mas nós muitas das vezes deixamos de acreditar no mover do Espírito Santo, achando que isso é uma loucura, achando que isso é doideira. Mas precisamos nos voltar a entender que Cristo está falando para nós que nós realmente iremos fazer muito mais. Mas você precisa acreditar e você precisa se posicionar para isso. Amém? Agora eu quero falar um pouco sobre a ressurreição. A ressurreição, ela simboliza a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte. Ao ressuscitar, Ele não apenas quebra as correntes da morte, mas nos oferece a esperança e a vida eterna. Este evento inaugura uma nova história, uma nova era na história da redenção, onde a morte é vencida e uma vida abundante é prometida àqueles que creem em Cristo. Então, a ressurreição, ela é uma vitória definitiva de Cristo. Nós temos que acreditar nisso fielmente. Nós temos que acreditar que essa ressurreição é o que mudou e vai mudar a minha vida e a sua vida. Vai mudar a minha vida, a vida da sua família. Vai mudar a vida dos seus amigos. Vai mudar a vida dos seus colegas de trabalho. Vai mudar a vida de Dulique. Vai mudar a vida da Irlanda. Vai mudar a vida do Brasil. Essa ressurreição, ela é capaz de perdoar até os pecados do teu presidente lá no Brasil. Ela é. Eu não estou aqui politicando nem nada, mas vocês sabem como é que é. Então, tem muito pecado. Assim como todos nós. Aí faz muita coisa mais, né? Mas realmente, o Evangelho, a cruz, ela tem esse poder de perdoar os pecados e mudar vidas. Agora o tema que eu dei ali, a Páscoa, o maior avivamento.
tomei a liberdade, peguei a minha licença poética para poder colocar isso, e eu acredito nisso fielmente. E eu estava pensando muito sobre isso. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender o que é um avivamento. Acredito que muitos de nós entendemos, mas eu estou aqui para pregar, então eu vou falar. O que é um avivamento? O avivamento, ele é um ato de se avivar. Ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Ele é um ato que traz vida. Ele é um ato despertado e nítido. Algo nítido, algo... Você sabe quando uma pessoa avivada, eu não estou falando aqui que cada um tem a sua forma de adorar, cada um tem a sua forma de louvar, cada um tem a sua forma de orar. Mas é nítido quando você sabe que existe uma pessoa avivada. Não é só simplesmente por ela ser igual uma pipoquinha. Fica, eita, meu Deus. Ficar igual uma pipoquinha pulando. Não é isso. Mas você sabe. Você tem um entendimento. Agora, por quê? Porque eu tomei a liberdade de falar sobre a Páscoa e sobre isso que seria o maior avivamento. Então, porque nós tivemos vários e vários avivamentos ao redor do mundo. Tivemos vários avivamentos. Se a gente colocar, não existe esse nome avivamento na Bíblia, mas se nós colocarmos esse avivamento ali, até mesmo no Antigo Testamento, a gente pode ver algumas situações onde realmente o povo de Cristo, ele se volta para Cristo, ele se volta para Deus, e ele se torna mais avivado. O povo de Deus, ele volta ao princípio, ele volta a ser apaixonado por Deus. Mas Jesus, ele sem dúvida nenhuma, ele foi o que é o responsável de tudo isso. Ele é o responsável de tudo isso. Então, todo e qualquer tipo de avivamento só é possível pela obra de Cristo na cruz. Isso foi o que nos trouxe a paz, o perdão que nós temos hoje. Ou então, todos os tipos de avivamento, todas as coisas que realmente nós podemos receber nesta vida e na vida futura principalmente, todas elas só são possíveis através de Cristo Jesus. Você não vai encontrar nenhum outro Deus, você não vai encontrar nenhuma outra pessoa a qual você vai encontrar o que você encontra em Cristo. Pois o seu ministério foi totalmente movido e conduzido pelo Espírito Santo. O ministério avivado de Jesus foi marcado e impulsionado pela pessoa do Espírito Santo desde a sua concepção. A natureza humana, até a sua ressurreição e ascensão aos céus, nos deixando também a promessa do Consolador em nossas vidas, para exercermos a sua obra aqui na terra e sermos vitoriosos. Então todo o ministério de Cristo, ele foi movido pelo Espírito Santo. Então ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E é por isso que os avivamentos acontecem. É por isso que mudança na vida das pessoas acontecem. Porque pessoas, elas começam a ser guiadas pelo Espírito Santo. E a partir do momento em que nós somos guiados, a partir do momento que nós nos entregamos ao Espírito Santo, nós seremos, sem dúvida alguma, pessoas completamente avivadas pelo Espírito Santo. A primeira parte é onde quero falar sobre como o Espírito Santo atuou em todo esse caminho ali, dessa parte onde Cristo veio aqui à terra. Foi a primeira coisa, na concepção de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi responsável pelo nascimento virginal de Jesus. Ele foi o que colocou Jesus dentro da barriga de Maria. Então ali nós vemos o Espírito Santo agindo. A segunda coisa é na infância. O Espírito atuou em pessoas e nas circunstâncias para preparar o mundo para receber o seu rei. A terceira coisa é na pregação de João Batista.
Jesus era anunciado como aquele que faria o Espírito Santo acessível a todos pelo batismo do Espírito Santo. Então, João Batista, ele falava para todos: eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém muito maior do que eu, que vai lhes batizar com o Espírito Santo, vai lhes batizar com fogo e poder. Eles vai te batizar porque Ele é o próprio Deus. Então é esse Espírito Santo que nós estamos falando aqui. No batismo de Jesus, o Espírito apresentou-se corporalmente como pomba, para indicar que aquele era o único Filho de Deus, único Filho amado de Deus. Então ali o Espírito Santo, ele desce ali como uma pomba. Então ele participa em todo momento. Nós vemos o Espírito Santo em toda a jornada de Jesus aqui nessa terra. O Espírito Santo estava ali. E o sacrifício de Cristo na cruz foi oferecido a Deus pelo Espírito Santo. O Espírito sustentou na sua hora mais difícil. Foi Ele quem sustentou a Cristo, porque Ele era ser humano como eu e você. Então Ele se sujeitou, como o Juliano falou, Ele se sujeitou à maior vergonha de todos, ao maior sofrimento de todos. Ele se sujeitou a isso, porque Ele veio para mostrar para nós que Ele vinha cumprir um propósito, e era morrer pelo meu e pelo seu pecado. Agora, a ressurreição de Cristo foi obra do Espírito Santo. Coloca lá em Romanos 8:11. Romanos 8:11. Diz assim: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará a vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Então esse mesmo Espírito ao qual ressuscitou Cristo, esse mesmo Espírito vai arrancar a gente daqui e vai fazer com que nós realmente ressuscitaremos nesse dia glorioso, onde Cristo vai vir se encontrar com a sua igreja. Nós iremos ressuscitar junto com todos. Então nós cremos nisso, nós cremos na obra do Espírito Santo. Temos que ter um entendimento sobre a obra do Espírito Santo. Então Jesus nos deu esse Espírito e nós devemos realmente cuidar disso. Nós devemos zelar desse Espírito Santo. A glorificação de Cristo. Entre homens, desde sua ascensão, o Espírito Santo estava presente em cada instante da vida do Mestre. Assim também Ele está sempre conosco. A vida cristã plena e vitoriosa só pode ser encontrada no Espírito. Então precisamos entender isso. Precisamos entender isso, que o Espírito Santo, ele precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Agora, o ponto central de todo esse assunto, aonde é a crucificação de Cristo e a ressurreição dele, e aonde eu falei que é realmente o grande avivamento, o maior de todos os eventos que já passou por essa terra. Eu não sei se realmente o ser humano ele foi à lua, eu não sei o que aconteceu aqui antes, mas eu acredito e eu sei fielmente que o maior acontecimento é do próprio Deus pisando na terra, é Ele se entregando por nós, morrendo por mim e morrendo por você. Esse é o maior acontecimento, e é a crucificação e a ressurreição, é a Páscoa. É a Páscoa. Nós devemos entender a importância da ceia. Nós devemos ter importância esse mês, esse momento para vocês. Eu não estou falando que ninguém aqui está se sentindo avivado, que ninguém está sentindo... Não estou nem falando para você ficar gritando, mas eu só quero falar para você que esse mês, esse tempo, ele tem que
tem que ser diferente para você. Você tem que sentir algo. Eu não estou falando que nos outros meses você não vai sentir, mas você tem que sentir dentro de você. Nesse tempo o povo foi liberto do Egito. Nesse tempo eles foram libertos da escravidão. Isso é demais. Nesse tempo havia uma coluna de fogo guiando eles. Nesse tempo o Senhor deu o maná do céu. Ele deu a comida para eles. Nesse tempo eles andavam e as suas sandálias não desgastavam. As suas roupas, elas não envelheciam e elas cresciam conforme eles iam crescendo. Nesse tempo é onde Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. É sobre isso que estamos falando aqui hoje. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A morte e a ressurreição. Sinta agora o Espírito Santo te tocando agora. Sinta agora, pense agora todas as chicotadas que ele tomou. O pastor Kesley, eu ia fazer o mesmo, porque eu fui ler o laudo onde um legista, um médico, foi pesquisar sobre como foi a morte de Cristo. Eu não vou falar tudo, mas se você tiver curiosidade, procure o pastor Kesley, ou procure na internet. Mas veja o sofrimento que ele passou. Veja o que aquele homem, que é o próprio Deus, teve que passar por mim e por você. As suas mãos foram penduradas em um madeiro, os seus pés foram perfurados. Mas antes disso lhe colocaram uma coroa de espinhos. Antes disso, cuspiram em sua face. Antes disso, lhe chicotearam. Antes disso, zombaram. Deram um caniço em sua mão, colocaram uma túnica e disseram: salve-nos, rei de Israel, salve-nos, rei dos judeus, salve-nos. E depois de zombarem, colocaram uma coroa de espinho, aonde estudiosos e teólogos dizem que era maior do que um dedo. Aonde essa coroa ela é colocada em sua cabeça, e ela não só tem o poder de fazer com que ele sangre, mas ela chega a mexer dentro do seu cérebro, onde ela pode entrar nos nervos dele. Ela perfurou ele por dentro, não só fez um corte, ela entrou dentro dele. E sabe por quê? Porque eu e você falhamos. E sabe por quê? Eu e você pecamos. É por isso que aquela coroa estava dentro dele. Colocaram um chicote onde eles colocavam ossos, e eles tinham 3 partes, e aonde eles batiam em suas costas. Mas não só arranhava. Sabe por que não só arranhava? Porque arrancava pedaços de sua pele. Você já teve isso? Você já passou por algo assim? Arrancavam-se pedaços de sua pele. Foi isso que Cristo passou por mim e por você. E muitas das vezes nós negligenciamos o Evangelho. Nós negligenciamos a crucificação de Cristo. Foi isso que Cristo passou por mim e por você. E todos os dias eu tento me voltar a Ele. E eu peço perdão. Mas eu também agradeço. Eu também agradeço, porque se isso não te traz lágrimas aos olhos, se você se sente com os seus olhos totalmente secos, aonde você não entende sobre o Evangelho e o sacrifício de Cristo, nós estamos perdendo a nossa vida. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós podemos sim ter uma vida boa, confortável. Podemos dar aquilo que nós queremos para os nossos filhos. Podemos ter sonhos, podemos almejar faculdades, podemos abrir empresas,
Podemos. Mas aonde está o nosso chamado de pregar o Evangelho? Aonde está esse chamado? Que uma vez pode ter queimado dentro de nós, mas deixamos com que isso se apagasse. Ou talvez nunca queimou. E o que Cristo está chamando hoje para cada um de nós aqui é para que nós venhamos voltar e nos render e entender sobre o seu sacrifício. Esse mês é extremamente importante. Esse tempo ele é extremamente importante. Então o avivamento ele começa com um arrependimento e um sacrifício genuíno. Alguma semelhança? Cristo não tinha pecado, mas se sacrificou por nós. Nós temos clamado por um avivamento em nossas famílias. Nós temos clamado por um avivamento em nós. Nós temos clamado por um avivamento em nossa igreja. Temos clamado um avivamento pela Irlanda, pela Europa, pelo Brasil. Mas será que temos lutado por isso? Será que temos lutado por meio da fé, com a certeza das coisas que não vimos ainda? Desistimos e mudamos o nosso foco muito rápido. Temos vivido uma vida rasa, onde cada um busca os seus próprios interesses, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro desta igreja, cada um buscando aquilo que faz sentido para si. Estamos como um relógio desordenado. Cada um buscando os seus sonhos, cada um buscando um emprego melhor, cada um buscando fazer mais horas, cada um buscando mais dinheiro, cada um buscando uma casa nova no Brasil, cada um buscando dar uma entrada na casa aqui na Irlanda, cada um buscando um carro novo aqui ou no Brasil, cada um buscando em reter. O que nós estamos acostumados é em ter uma retenção em massa. Mas o Evangelho de Cristo, o sacrifício de Cristo foi se diminuir e não reter nada para si. Foi exatamente tomar todos os nossos pecados e ser humilhado na frente de todos. O Evangelho é totalmente ao contrário disso. Eu não estou pregando aqui um fatalismo onde eu acredito que você só deve viver chorando e triste. Porque ser um cristão é ter a alegria da sua salvação. E se você se diz ser um cristão e você não tem a alegria da salvação, volte para a Bíblia, volte para o Evangelho, pois alguma coisa está errada. Não estou falando que você não vai passar lutas, mas eu estou falando que em meio a essas lutas você deve ter alguma força, você deve orar. Se você não estiver sentindo essa alegria da salvação, sabe, quantos aqui quando pensam em Cristo e quando pensam em Deus e falam, meu Deus, um dia eu vou estar com o Senhor? Quantos aqui? Se você perdeu essa vontade, faça como Davi. Volte, ore e peça que você não perca essa alegria da salvação, a alegria de ser salvo. Então somente através do sacrifício da morte e ressurreição de Cristo é que teremos um verdadeiro avivamento. É através da morte de Cristo. Eu já estou para finalizar. Mas é através da morte de Cristo, é através da ressurreição dele. Sabe por quê? Porque eu gosto e eu sou apaixonado muito pelos avivamentos. Eu ouço constantemente, acho que toda semana eu ouço uma história, mesmo que eu tenha já ouvido aquela história, eu ouço outra pessoa contando, eu repito. Eu gosto, eu amo isso. Isso é algo que me move, avivamento, isso me move.
Eu acredito que isso move muitos aqui também. Mas nós temos o avivamento da Reforma Protestante. Nós temos ali Martinho Lutero. Nós temos ali John Knox. Nós temos vários avivalistas. Nós temos o avivamento da Rua Azusa, onde foi extremamente importante para o movimento pentecostal. Nós temos ali o avivamento das cruzadas de Billy Graham. Nós temos ali avivamento no país de Gales, onde 100.000 pessoas se converteram. Nós temos o avivamento dos moravianos, onde eles passaram 100 anos em um avivamento. Esse com certeza é o maior de todos. 100 anos. Mas por que eles passaram 100 anos? Esses moravianos, eles eram fugitivos. Eles começaram a ser perseguidos. E eles chegaram até um condado, até uma vila ali, um vilarejo. E aí, cada um acreditava em uma coisa. E aí dentro deles, cada um acreditando em uma coisa, o que ia acontecer? Briga. Então estavam ali como um relógio desordenado. Estavam como um relógio desordenado. Mas existia um homem entre eles que pegou e falou que eles só poderiam ficar naquele vilarejo se eles obedecessem àquelas leis. E as leis eram totalmente bíblicas. Leis onde eles começaram uns aos outros a se amar. E ali eles começaram a fazer uma corrente de oração onde eles oravam todos os dias. Quantos de nós não gostamos de orar? Não vamos ter um avivamento se não orarmos. Não vamos ter um avivamento se nós não entendermos a importância da oração. Chega terça-feira, você se mata para vir aqui. E não é só na terça, mas isso deve ser constante. Então esses homens começaram a orar, onde chegou ao ponto deles orarem e estarem em meio de um avivamento por 100 anos. Mas deixa eu te falar algo. Eles amarem uns aos outros, eles se entregarem à oração, eles mudarem as suas vidas, eles serem transformados. Isso só foi possível pela obra da cruz. Sabe por quê? Porque o maior avivamento, ele só é possível por conta que Cristo um dia morreu por nós e ele ressuscitou. Aonde houve o arrependimento, porque não é um pregador, não é um pastor, não é um avivalista, não é um reverendo, não é o que for que vai falar para mim e para você. Nós iremos trazer um avivamento e vamos fazer isso por conta própria. Não, sabe por quê? Porque nós não podemos criar o arrependimento por nós mesmos. Nós não podemos perdoar os nossos pecados, porque somente Cristo pode fazer isso por nós. Somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Então a mensagem dos avivalistas não era sobre eles, mas sim sobre o arrependimento a Cristo. Os 100.000 em Gales se renderam aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca lá de novo no 15, 1 Coríntios 15, 12, verso 12 até o 19. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos ler mais essa passagem, mais uma. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isto seremos considerados
falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Se nesse caso também os que dormiram em Cristo pereceram, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se somente acreditamos que Cristo morreu, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos entender que a ressurreição, ela é o que mudou a nossa vida. Nós não acreditamos que Cristo está ainda em uma cruz. Nós não acreditamos que Cristo, ele ainda se faz em uma cruz. Cristo, ele está vivo, ele está vivo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Isso tem que te empolgar. Abre lá em Filipenses 3, 7 a 11. Contudo que para mim era lucro, preste bem atenção, contudo para mim que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas quem vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cristo nos chama hoje para entender sobre a sua morte, a sua ressurreição. E não é sobre uma música que eu não estou falando sobre um mero emocionalismo. Eu não estou falando isso. Eu não quero que ninguém se mova agora por emoção. Eu não quero que ninguém aqui se sinta simplesmente comovido com o teclado, com o violão ou com as vozes. Ou talvez com a fala de alguém, ou talvez com um choro. Mas eu acredito que Cristo tem chamado pessoas na noite de hoje. O Senhor me mostrava e me mostrou pessoas aonde começaram a entender a grande importância da Páscoa e sobre esse grande evento, esse avivamento. Mas não é somente você vir aqui à frente, isso vai mudar a sua vida. Assim como da mesma forma, pessoas podem descer as águas e não mudarem as suas vidas. Vir aqui na frente não vai fazer diferença. Se você não está disposto, se você realmente não quer mudança, não tem problema. Mas não ache com que uma simples oração, que realmente tem muito efeito e muito poder, vai mudar a sua vida para sempre.
que vai mudar a sua vida para sempre é você se posicionar e você orar. Não é você ficar buscando profeta, buscando pastores, fala, ei, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não. Então na noite de hoje eu quero perguntar, quem aqui nunca aceitou esse Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Serão duas perguntas. A primeira é essa: se você talvez nunca se encontrou, você nunca falou isso publicamente, você tem a oportunidade agora. Você tem a oportunidade de entender que Cristo morreu por mim e por você. Ou se talvez você estava longe, talvez se você estava longe dos caminhos do Evangelho, talvez se você se encontrou tão distante, e agora você clama por um avivamento. Você clama por um avivamento. Você clama por um avivamento na sua família. Você clama por um avivamento na sua casa. Você clama por um avivamento em você. Se você quer esse avivamento sobre a sua vida que você não tem vivido ainda, se você quer fazer parte disso, se você quer fazer parte desses últimos, dos trabalhadores da última hora, se você quer fazer parte disso e você não faz, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós estaremos orando por você. Vem aqui na frente que nós estaremos orando por você. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, nós oramos agora, Pai. Nós oramos, meu Deus, por essa igreja. Nós te pedimos, Deus. Nós te pedimos, Deus, que essa mensagem ela possa ecoar, meu Deus, nos nossos corações, Pai. Nós te pedimos, Deus, que nós venhamos gastar a nossa vida, Pai. Nós venhamos gastar a nossa vida, Pai, diante do Teu altar. Que nós venhamos gastar a nossa vida, Pai, perante ao Senhor. Nós queremos, Deus, realmente entender a importância, Deus, a importância, meu Deus, do Evangelho, a importância, meu Deus, da morte de Cristo, a importância, meu Deus, da ressurreição de Cristo. Nós queremos, Deus, nós queremos isso, Deus, nós queremos, Deus, nós queremos, Pai. Eu quero te pedir agora, comece a louvar, comece a entregar a sua vida, comece a louvar, comece a louvar, comece a louvar. Não feche os seus olhos, não preste atenção quem está do seu lado, não tenha vergonha, mas se entregue. As pessoas que forem chegando aqui na frente, que os líderes possam vir orar por elas, que elas possam vir orar por elas. Então, em nome de Jesus, não preste atenção quem está vindo aqui na frente, mas louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te exaltamos, Pai. Nós te glorificamos, Deus, porque nós acreditamos, Deus, que nós somos esses trabalhadores da última hora. Pai, se existe alguém aqui que não entendeu isso agora, vá de encontro a cada coração, Pai. Eu oro agora, meu Deus, sobre um avivamento, Pai. Um avivamento sobre as famílias, um avivamento sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, Pai. Eu oro agora, meu Deus, sobre o avivamento, sobre o livro, Deus. Eu oro agora, comece a profetizar sobre a sua família, comece a profetizar sobre a sua casa, comece a profetizar sobre os seus amigos, comece a profetizar, declare agora, no nome santo de Jesus. Nós clamamos, Pai, nós clamamos, Deus, nós profetizamos agora, toda cadeia de Satanás caia por terra e seja quebrada agora, toda amarra, toda corrente caia por terra agora. Nós profetizamos, Deus, nós declaramos agora, Pai, uma unção nova, um vinho novo, transporte, Deus, transporte, Deus, transporte, Deus, transporte, Deus, transporte, Deus. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje.
seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje. Cante, igreja, cante, louve ao Senhor. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora.